Olá! Hoje no primeiro Multiplicando a Fé, eu vou conversar com uma grande amiga, a doutora Genúbia Casagrande, nutricionista aqui em Colatina, no Espírito Santo, a qual tem um testemunho de saber esperar o tempo de Deus e do recebimento do milagre. Bom, eu como fiz parte de todo o processo, eu acabei realmente tendo no meu coração a vontade de começar esse programa de testemunhos com o testemunho da vida dela. Vamos lá, amiga. Vamos começar contando sobre o seu casamento. Quando você casou, o Júnior, o marido dela, já tinha 2 filhos. Você sempre desejou ser mãe? Como foi? Então, sempre tive o sonho de ser mãe. O Júnior já sabia disso. Então, existiu no nosso processo o acordo que nós tentaríamos ter um filho juntos, mesmo casando, sabendo que o Júnior tinha feito vasectomia. Eu topei entrar nessa relação, mesmo sonhando muito em ser mãe, porque ele fez um acordo comigo que me ajudaria a tentar realizar esse meu sonho de todas as formas possíveis, para que a gente conseguisse juntos ter o nosso filho, né? O nosso milagre. E vocês, quanto tempo depois de casados, resolveram, vamos começar a tentar, agora está na hora de reverter a vasectomia, como foi? Então, nós ficamos mais ou menos 1 ano vivendo uma vida de casal, aquela coisa inicial. Eu sabia que eu não engravidaria de forma alguma, porque o Júnior não tinha feito a reversão. E com 1 ano de casados, nós procuramos um médico, que nós adoramos, assim, nosso amigo pessoal, que fez a reversão, que foi um sucesso, né? Até o momento, ele comprou um aparelho específico para o Júnior ser o primeiro paciente dele. Isso marcou, né? A gente já mostra o cuidado de Deus nesses detalhes. E o Júnior teve uma recuperação excelente. E a partir daquele momento, ao se reverter, acredita-se que a mulher, né, já pode engravidar. Então, imediatamente após, como é que é? Vocês tiveram que esperar quanto tempo para começar a tentar naturalmente? Então, 2 meses depois da reversão da vasectomia, nós já podíamos tentar fazer, porque quando o Júnior fez espermograma, já existia esperma. Não num super número, né? Para quem entende um pouco de espermograma, ele estaria na casa de uns 2 milhões. É muito baixo ainda. Mas, para Deus, a gente só precisa de 1. É verdade. Então, a gente já podia tentar. E a gente começou a tentar depois de 1 ano de casados. E aí, como que foi? Você ficou tentando naturalmente? Teve alguma sucesso? Como é que foi? Quanto tempo depois que você realmente falou bem assim, será que eu engravidei? Será que agora eu estou grávida? Como é que foi? Então, ansiosa que sou, controladora que sou, todos os meses, a partir do primeiro tentativa, eu já queria estar grávida, eu já achava assim, nossa, tô ovulando, então a gente tem que tentar agora, porque vai dar certo, uma positividade que existia muito em mim, né, no início das tentativas. E eu fiquei tentando em casa, vamos colocar sem nenhum tratamento por 1 ano. Certo. A partir de 1 ano da reversão da vasectomia, aí eu já vi assim, não vai ser tão facinho, não vai ser só ir lá e reverter e pronto, eu preciso ver o que está acontecendo. Foi e onde você eu fui estava com quantos anos, mais ou menos, nessa época? Eu estava com 29 anos. Certo, nova, né? Então, assim, não seria o problema o tempo. E você passou 1 ano, aí deu aquele estalo, não engravidei até agora, vamos ver o que está acontecendo com ele, como é que foi? Com certeza, o problema era dele, gente. Eu sou ótima, né? E aí, vamos procurar, né, Júnior? Você precisa de um médico, quase que assim. Mas, assim, guardando as devidas proporções e o lado controlador que é aqui, nós procuramos uma médica que foi indicada, que trabalhava o casal. Então, nesse contexto de trabalhar o casal, ela pediu uma série de exames para o Júnior, mas também me pediu uma bateria de exames. Ótimo. E foi ali que eu levei a minha primeira queda. Sim. Né? Nunca poderia ser em você o problema, nunca, né? Não tem sentido algum isso acontecer. E aí, aconteceu. Eu recebi um diagnóstico que eu não estava ovulando todo mês. E que o espermograma do Júnior já estava em 14 milhões. Então, já tinha um cuidado de Deus ali mostrando, tem produzindo espermatozoides aqui. E você que não está ovulando, minha filha. Vamos calçar a sandalinha da humildade. Começar a te pontuar, começar a trabalhar os pontos da sua personalidade para você se tornar essa mãe que você fala que quer ser. Sim. Porque entre o falar e o ser, existe uma distância que eu vejo que, no meu caso, foi o tratamento de Deus. Verdade. Então,
Aí, a partir desse momento, a gente começou a fazer um tratamento mensal, avaliando se eu ovulava, como estavam meus hormônios. E aí começou a ser indicados tratamentos mais específicos, não só tentativas, né? Ah, você ovulou, vai lá e tem uma relação. Mas vamos fazer um controle de ovulação, Sim. vamos começar a usar algumas medicações. Então, logo no início, quando eu muito objetiva, porque eu tenho isso na minha personalidade, a gente começou a falar, tá, em mim, vamos tratar, o que eu tomo? Né? Eu sou muito... Pra ontem, né? Pra ontem, né? E aí, eu descobri que não é pra ontem. Sim. Porque existe um limite onde a medicina vai. E tudo que a medicina pode propor, a gente vai fazer. Mas a vida vem de Deus. E eu fui, a cada ciclo menstrual, tendo que ser ensinada que não estava na hora, que ainda não era o momento. E isso foi me fazendo questionar uma série de coisas na minha fé. Desde o começo, então, desde o primeiro passo, já foi realmente no detalhe tratado, você saber entender que o controle não está nas suas mãos, que o tempo não é conforme a tua programação, né? Sim, então... sim, porque uma das coisas que eu precisei ser tratada é exatamente que eu não dominava a minha vida, que a vida, ela é sim o dom de Deus, você tem sim o livre-arbítrio, né, de fazer escolhas. Por exemplo, eu tive o livre-arbítrio de escolher tratar. Uhum. E eu poderia ter o livre-arbítrio de escolher não tratar. Era uma opção. Mas a cura, o tempo, a construção do milagre, isso vem do Senhor. E eu tive que ir aprendendo isso ciclo a ciclo. Eu falo ciclo porque, para quem é uma tentante, né, quem está tentando engravidar, recebe esse nome de tentante. Cada ciclo menstrual, nós acreditamos que é um ciclo perdido, que é um não. No meu caso, eu recebia como um não de Deus. Sim. Eu tinha pressentimento, essa sensação, né? Nossa, Deus não me deu, sabe? Nossa, Deus falou não para mim de novo. Eu lembro que eu tive uma conversa uma vez com uma pessoa da minha família, e a pessoa, você tem que ficar calma. Quem é tentante sabe, tem que ficar calma, é porque você está muito ansiosa e tal. E eu querendo falar assim, sai daqui. E aí uma outra pessoa muito sábia chegou, viu essa conversa e falou, calma, Deus tem o melhor para você, mas você precisa ser tratada. Eu, tratada o quê? Me engravida e trata, enquanto eu tinha 9 meses. Por quê? Porque a ansiedade estava ali presente, né? Não é ansiedade, deixa eu usar o termo correto, o imediatismo. Né? Eu quero, eu tenho. Nós estamos nessa era, né? De mandar um WhatsApp, esperar uma resposta, e se a pessoa não te responder, a gente ligar e... Você não viu minha mensagem? E às vezes, na fé, a gente pode cair na armadilha de achar que existe esse imediatismo. É verdade. Existe sim, e eu sei, creio mesmo nisso, se você me acompanhou, você sabe, que existe sim o poder da oração, e que Deus nos escuta em oração, sim. Mas a resposta dele vem como de pai. Verdade. E isso que estava doendo em mim. Sim. Que eu tinha toda essa noção, que a resposta dele vem como de um pai. E um pai, um bom pai, ele fala não. Ele, na resposta, ele ensina, né? Ele diz, espere. Bom pai diz isso. E a bondade de um pai para um filho não necessariamente é passar a mão na cabeça, né? Tá no sim. Não, muito pelo contrário. Assim, a nossa visão de educação a minha visão, você sabe que eu compartilho as coisas com você, é que não tá no... eu quero isso, toma, que é seu. Às vezes espere. Porque o ensinar é aguardar, né? Hoje, a gente está nesse mundo do imediatismo e uma das grandes missões que temos é ensinar olha, tem o tempo, precisamos esperar, precisamos dar licença para o próximo. E isso é muito complicado quando vem, te atinge no seu desejo. Né? Quando é com você, naquele mais íntimo, aí dói, porque aí você queria o seu sim. E essa questão da bondade de Deus, às vezes a pessoa fala assim, não, mas por que deixou ela sofrer esperando desse jeito? Se Deus é bom, por que não deu logo? Ela pedia tanto em oração. É porque a bondade não é questão de fazer exatamente o que a gente pede, né? A bondade se restringe no ato de educar. E da mesma forma que a gente educa o nosso filho a andar no caminho certo, às vezes ele não vai gostar, às vezes ele vai achar que está sendo muito rigoroso, mas ele está fazendo pela bondade dele. E assim você foi tentando engravidar naturalmente, os negativos vieram, vários ciclos eu presenciava, porque a gente trabalhava juntas na mesma clínica, então a cada mês era um choro, né, basicamente, então assim, o sofrimento era mútuo, porque eu vivia junto com ela, então
Quando você resolveu que não estava mais, assim, não tinha como mais tentar naturalmente? O que te levou? Então, vamos lá. Eu estava, né, com esse tratamento com a médica, que eu já fazia alguns estímulos. Ela já tinha me falado da fertilização. Só que eu não aceitava dentro de mim. Porque se o Júnior tem espermatozoide, eu tenho óvulo. Peraí, né? A minha cabeça não aceitava aquele... E Deus estava ali. Não, minha filha, não é assim, 1 mais 1 dá 2. No mundo espiritual é além. E eu não aceitava isso, eu sofria, eu chorava, eu me revoltava mesmo com a sensação. Eu lembro que eu via as pessoas engravidando e eu... Outra? Fulana também? Ah, nem queria ter filho e tá tendo? E eu ficava assim, como assim? O que tá acontecendo? Por que comigo não? Eu tive questionamentos. Sim. E isso começou a atingir a minha vida profissional, porque eu comecei a reorganizar a minha vida em torno do tratamento, que foi quando eu tomei a coragem de fazer a primeira fertilização, que deu errada. E assim, você começou na inseminação? Foi uma inseminação, isso, na verdade. A primeira foi na inseminação. Eu fiz uma inseminação que deu errado. Gente, eu sei porque eu presenciei, gente, ela sabe vivi muito, junto. Ela sabe muito. Ela acompanhava e aí, já inseminou, sabe? Ela me sustentou muito em oração e em suporte. Mariana participou ativamente do processo. E aí, a inseminação deu errado. E aquilo foi um banho de água fria. Porque eu falei, como deu errado? Estava tudo certo, os óvulos estavam lá, o espermatozoide estava lá. E eu recebi um não grandão naquela vez. E eu tive um baque muito grande. Eu estava na igreja, eu estava trabalhando, eu trabalhava com crianças na igreja, então aquilo já estava assim, ferindo a minha alma. Eu lembro que teve um Dia das Mães, e a igreja tem essa coisa, a gente dá lembrancinha para a mãe, das crianças apresentarem, que eu simplesmente tive uma crise de choro dentro da igreja, no meio do Dia das Mães. Eu acho que eu acabei com o Dia das Mães das minhas amigas. Perdão se vocês estão aqui assistindo. Não foi minha intenção. Mas eu simplesmente tive uma crise de choro no meio do culto, que era voltado sobre a importância da maternidade. Porque eu estava vendo todo mundo lá com os filhos. Sim. E eu me sentindo com o útero seco, sem mãe. Sem ser mãe, né? E aí eu comecei a também fugir desses eventos. Vai muito além da angústia de não receber, né, a graça, vai muito além da espera, a questão às vezes de se sentir até humilhada, de não conseguir, né? Então, assim, um processo que você teve que passar por dores que você nem imaginava que teria que passar, né? Porque para engravidar eu preciso de tentar passar por isso, de ter que passar por, ter que olhar essa situação e ficar angustiada, né? Então, são sentimentos que você nem imagina que você vai ter, né? Por que tanto sofrimento, né? Para ter esse bebê? Por que comigo é tão difícil? Porque a gente que tenta engravidar se questiona isso o tempo todo. Por que com outras as pessoas conseguem? Por que dói tanto esse desejo? Eu lembro que eu passei, depois dessa inseminação, eu tive um baque muito grande. Fiquei um tempo meio que não querendo falar. Foi quando eu fiz a reforma da casa. Porque eu acreditava em tudo que me contavam. Então eu falava assim, você precisa distrair. Chegou no nível que eu falava, mesmo, eu preciso. Olha, quando eu reformei minha casa, alguém falou isso em algum lugar em Colatina. Quando eu reformei minha casa, eu engravidei, porque eu esqueci de menino, porque conta, né? Quem já construiu aí sabe, né? Eu tive que lidar com pedreiro. Eu falei, é isso que estava faltando na minha vida. Eu preciso reformar minha casa. E eu saí. Eu cheguei em casa já com um projeto novo, na mão do Júnior. Falei, olha, isso aqui, a gente precisa quebrar tudo. Porque aí eu vou engravidar. Porque o resto a gente já fez, meu amor. Então a gente vai quebrar tudo. E aí a gente reformou a casa inteira, tirou janela, porta, ficamos 8 meses fora de casa. Pensa, porque gente. Eu vou engravidar nesses 8 meses, é certeza que eu vou engravidar. E aí começou a passar o primeiro mês, o segundo, o 7º, e nada de bebê chegar, e nada de positivo. E aí eu comecei a ficar desesperada, porque Deus estava lá, eu olhando lá de cima e falando, construir? Vamos construir você, meu amor. Vamos quebrar o orgulho, vamos quebrar o imediatismo, vamos fazer sua fé se firmar de verdade na rocha, e aí você vai ter o seu bebê. Isso. Tá, minha filha? Não é assim construir e quebrar. A pessoa falou metaforicamente. Beleza, pelo menos eu estava com a casa nova. Vamos pensar desse jeito. E você chegou a fazer 2 inseminações? Aí chegou... Não, aí eu fiz uma segunda... Eu já fui para fertilização. Eu fiz 2 fertilizações. Certo. Aí eu saí do estado, fui para BH
Nisso você já estava fazendo as medicações? Estavam todas. Desde a inseminação eu comecei a fazer ciclo para ovular mais. Eu não queria... As injeções? Eu não aceitava que fosse um óvulo só. E aí foi outro tratamento de Deus. Porque eu queria muitos óvulos. E aí eu tomava aqueles ciclos de medicações que uma mulher, em média, vai ovular de 7 a 15 óvulos. Eu ovulava 2. Coisa que uma mulher, se tivesse infértil, é capaz de ovular em um mês normal, né? Quem tem filhos, por exemplo, de óvulos diferentes, gêmeos, simplesmente teve isso. Eu tinha aquilo, assim, por quê? O outro por quê? Porque comigo a medicação não funciona. Aí eu comecei a ter o tratamento de Deus no sentido de, é você, tá? É com você que eu tô tratando, não é com o Júnior. É você que precisa de tratamento. E também um pouco na vaidade até do próprio corpo, né? Com tudo. Você trabalha com a vaidade, você trabalha com a estética, com o próprio corpo, e você, naquele momento, de também estar se preparando para um procedimento, tendo que fazer as aplicações diárias, aquilo muda seu metabolismo, muda tudo, né? Então, até lidar com a sua própria vaidade estética mesmo, até nisso também Deus estava te tratando, né? Deus mexeu com tudo. Deus modificou a minha vida. Ele tirou as estruturas, falou, quer ser mãe? Vamos tirar tudo e vamos construir de novo. Porque o que está aqui não serve para ser uma boa mãe. Tem que quebrar que eu tenho. O jarro para virar o pó. Ele reconstruiu. Porque para virar um novo, para você receber um novo, você precisa virar o pó, né? Essa visão que eu tenho. E eu tenho essa visão em Deus no sentido de, quando eu comecei tudo, desde o início do tratamento, a cada ponto Deus ia me tratando e me falando coisas novas que eu precisava modificar em mim. E aí, dentro desse contexto, o que eu vi muito, muito forte foi quando eu comecei a aplicar as injeções, que dói na alma, não é a dor física, dói na alma você se furar e saber que aquilo ali, você precisa daquilo ali, e aquilo ali é um talvez, não é uma certeza. Dói na alma você ter que se apegar a um medicamento e eu ainda estava apegada ao medicamento, não era a minha fé firmada em Cristo. Eu ainda estava me apegando à ciência. Não, agora eu estou tomando hormônio, então agora vai dar certo. E aí, por isso que eu ovulava 2 óvulos. Porque eu estava apegada à ciência, à base. Não que a medicina não seja importante, a medicina fez parte do processo, né, de tudo que eu vivi. Mas eu estava apegada não, já que eu estou tomando hormônio, agora vai dar certo. Vai dar tudo certo, né, agora, dar tudo né? certo. Não tem o porquê. Eu não estava ainda firmando todo o contexto em Deus. E aí eu fui para BH, foi onde eu me senti muito sozinha. Foi um dos meus encontros com Deus, porque eu tive 2 óvulos. Os 2 fecundaram. E de um dia para o outro, um não evoluiu. Eu lembro disso. E aí eu tinha só um óvulo. E eu orei muito a Deus, eu pedi muito a Deus que deixasse meu óvulo vivo. E Deus disse não, porque eu ainda não estava preparada. E hoje eu tenho total consciência e muita gratidão por aquele não. Mas doeu muito. E foi a primeira vez que eu pedi que ele me ouvisse só daquela vez. Eu implorei. Eu acho que foi mais que orar. Eu me entreguei de uma forma, a minha fé, aquele dia, que transformou minha vida. E a partir dali, eu comecei a ouvir meu marido, que era uma coisa que durante o processo eu decidi, porque eu sou muito controladora. Eu ainda sou assim em alguns pontos da vida, mas isso Deus deixa já agora. E aí eu comecei a ouvir meu marido, ele me pediu pra gente trocar de médico. Ele queria muito, há muito tempo, ter ido em outro médico. E eu tinha resistência, porque eu tinha ele como se fosse um orgulho, ele que escolheu e o corpo é meu, e quem estava passando por todo o tratamento pesado acabava que seria eu, com todos os exames, as furadas. Verdade. Então eu queria ter pelo menos o domínio de escolher o médico, a visão Sim. que eu tinha. E ali eu comecei a ouvir ele. Então nós voltamos de BH, nós respiramos um tempo, porque eu precisei desse respirar. Continuamos tentando, mas sem tanto afinco, até o dia que a gente trocou de médico. E na nossa primeira consulta, vou falar o nome do meu médico, né, o Dr. Jules, ele falou para mim assim, a vida é um dom de Deus. Nós vamos fazer tudo que a ciência pode fazer para você ter seu bebê nos braços. Mas o sim vem de Deus. E aquilo Amém. já foi uma resposta
que eu Sim. tinha. Tipo, olha, era pra ela ter vindo nele antes, né? Mas Deus falando lá de cima, eu vou usar ele aqui só pra você saber que era pra você ter escutado seu marido antes. Mas você precisava ter passado Mas eu antes, precisava, né? Por tudo que você passou. Mas Deus precisava falar comigo, viu? Escuta seu marido também. Até no relacionamento Deus estava tratando, faz uma né? diferença, porque ele começou a tratar o relacionamento, o ouvir. E a gente começou o tratamento, a nova fase do tratamento. E, de novo, aconteceu aquela questão da ovulação, porque eu ainda tinha aquela visão. Se eu estou ovulando, se eu estou medicada, eu vou ovular muito. E não acontecia. No meio disso, uma amiga minha falou, olha, você tem que ter mais fé. Você tem que só pensar positivo, que o sim de Deus vai vir na hora que tem que vir, mas que você vai fazer toda a sua parte, sem pressão. E não deixa a gente negativa falar com você, só pessoas que têm fé, que creem no Deus de milagre. E eu comecei a me blindar, realmente, desse tipo de comentário, desse tipo de pessoa, porque a gente mora em cidade pequena, todo mundo quer, né, perguntar e falar, e eu acabava me influenciando um pouco. É normal, né? Nós somos humanas. E aí eu comecei a me blindar mesmo, de só acreditar, só ficar do lado. Eu sentia que quem estava ali convivendo comigo estava torcendo para aquilo dar muito certo na minha vida. E aí nós fomos fazer o tratamento. Eu comecei a fazer todo um ciclo. Isso mexeu muito comigo, foi um outro tratamento de Deus. Eu comecei a fazer todo um ciclo. E dessa vez eu tive 7 óvulos, que para mim foi um grande milagre. Só que o maior milagre foi que a embriologista me ligava e falava, olha, seus 7 óvulos fecundaram. E eles vão ligando, quem já fez tratamento sabe, eles vão ligando a cada 2 dias e contando como o óvulo tá. Ia cair num domingo para ser o dia final. E todo dia ligava, olha, eles evoluíram. Ei, Janube, tudo bem? Olha, eles evoluíram de novo. Aí eu já tava sentindo... E eu, ai, obrigada! Eu quase gritava no telefone. E ela falava num tom que eu já estava percebendo o cuidado de Deus ali, o milagre de Deus. Porque ela falava de forma meio que inacreditável. Olha, todos foram. Aí eu, ai, obrigada, graças a Deus. Aí eu agradeci a ela, assim, como se fosse ela que estivesse pegando e dando a vida. E vamos lá. E no domingo, ela ligou para mim, eu lembro do nome dela. Sara, o nome dessa embriologista. Ela, ei, Janube, tudo bem? É a Sara. Eu tô ligando para te falar que todos os seus óvulos... Você precisava de entender, né? Tipo assim, ela falou, então, todos os seus óvulos chegaram ao estágio de blastocisto. Aí vamos colocar assim, pra quem não entende, é tipo 5 estrelinhas. Todos eles eram muito bons. Aí eu, tá bom. Aí eu já senti uma resposta de Deus. Aí eu continuei, o doutor Júlio, muito criterioso, me fez fazer uma bateria de exames, depois de eu já queria colocar eles, né, na semana que vem, posso tomar todos os hormônios? Ele, querida, calma, você vai esperar. Mês que vem nós vamos fazer um outro... Mês que vem, doutor? Sério? Ele, mês que vem eu vou fazer um outro exame. Não é que vai... E aí eu comecei... Isso aí começou a acontecer, eu fazer o mês a mês certinho, quer saber? Vai no tempo de Deus, tenho 7 óvulos, eu estava rica de óvulos, aliás, de embriões, né? A gente já pode chamar assim. Eu estava rica deles, eu tinha 7 filhos. E aí eu já comecei com essa vibe, né? E aí que aconteceu? Um novo baque. O meu irmão, ele nesse processo pegou uma doença pulmonar muito séria. A gente não tava se falando direito na época. E a minha mãe me passando as coisas, eu dando todo o suporte para minha mãe. E eu ia fazer a minha inseminação toda certinha, com data calculada para uma segunda-feira. Para eu fazer isso, eu teria que ir na clínica num sábado, numa sexta. Para implantar já. Para implantar certinho na segunda. O embrião fertilizado. Tem um processozinho ali. E meu irmão, ele faleceu numa quinta-feira. E aí eu me tornei filha única, tive que ter todo um processo com a minha mãe, né? E nesse processo, a perda do meu irmão e correr atrás de tudo. Minha mãe ficou totalmente sem chão, era uma doença pulmonar que era uma bactéria, aquela coisa foi crescendo e simplesmente ele parou, foi entubado e no final das contas parou. E aí a gente... começou a velar ele na sexta-feira e eu tinha que ir para a clínica. E eu ficava assim, eu vou para a clínica ou eu fico do lado da minha mãe que acabou de perder o filho? E isso aconteceu às 11 da manhã
eu peguei e 3 da tarde eu estava com a infecção urinária fora do normal. Porque a minha imunidade deve ter ido provavelmente lá no pé. Sim. E aí eu fiquei com dor a urinar e muita dor. E eu do lado da minha mãe o tempo todo. Quando deu 10 da noite eu não suportava mais de dor. Eu tive que ir para a Unimed. Vou falar o nome do hospital aqui, mas fui para o hospital. Para ser medicada. E eu lembro que eu cheguei para o médico e falei, olha, a situação é a seguinte. A minha mãe está velando o filho. Meu irmão acabou de morrer. Eu não posso ficar internada. Ah, mas você está com infecção. Falei, me dá qualquer remédio para dor aqui. E eu também tenho que fazer uma fertilização segunda-feira. Ainda queria ser controladora dos, então, dos doutor, detalhes, né? Tenha misericórdia de mim e não me dá um remédio muito forte. E aí teve essa questão de eu perder o controle mais uma vez e aquilo me deu um baque. Por quê? Porque eu comecei a ver que eu comecei a ver o sonho sendo desmoronado, eu estava muito empolgada. E eu ia ter que tomar medicação, aquela coisa toda. Eu vou perder de novo a oportunidade? E aí, o que aconteceu? Deus usou aquele médico, ele falou, olha, nenhuma mãe merece ficar sozinha no momento desse. Eu vou te dar uma medicação para dor. Assim que o seu soro acabar, a enfermeira está avisada que você está liberado para ir embora. Eu liguei para o seu médico já. O seu médico falou qual antibiótico você pode tomar. E vai dar tudo certo. Então, eu passei a noite com a minha mãe. Liguei de manhã para a clínica. O enterro do meu irmão ia ser às 9 da manhã. Eu liguei para a clínica e falei, olha, 6 da manhã eles já estão lá, né? É uma clínica que funciona muito cedo. Eu falei, olha, eu estou no velório do meu irmão, a gente vai enterrar ele. Eu quero saber se eu vou perder. Imagina, se você não vier hoje, a gente vai perder esse ciclo. Minha mãe ouviu isso. Minha mãe me chamou do lado e falou assim, vai atrás do seu sonho. E aí eu pedi eles para esperarem. Eles falaram, nós vamos ficar funcionando por você. E mais uma vez eu vi o cuidado de Deus. A clínica fecharia meio-dia, que seria um sábado. E eles ficaram funcionando, meu médico me aguardando. E eu enterrei meu irmão às 9. Às 9h30 eu estava dentro de um carro, partindo para Vitória, para poder fazer o exame, que era muito importante ser feito naquele dia. Cheguei lá, fui muito acolhida, senti o cuidado de Deus em cada pessoa da equipe e consegui fazer o exame no horário ainda que dava tempo para que a gente pudesse determinar que horário, como seria feito a fertilização. E aí a gente passou o final de semana em Vitória, monitorando minha mãe por telefone, para que eu não ficasse me deslocando muito. E eu fiz a fertilização e voltei para casa. E aquilo já foi uma grande paz, que eu já comecei a sentir o cuidado de Deus ali. Sim, você já estava observando os detalhes, né? Eu já estava observando. Não estava só observando as frustrações, você já estava observando os detalhes do cuidado. Porque, às vezes, durante toda essa caminhada, a maioria das vezes a visualização eram das frustrações, por mais que às vezes você estava sendo cuidada. Nos detalhes você ainda só via as frustrações. E ali você estava passando por um luto de um familiar próximo, um irmão, e você estava ali naquela angústia do luto e daquela frustração de que também estava ali na sua grande chance, do seu grande sonho, do seu cuidado que você estava vendo do processo com Deus. E ali você teve que retomar, né? Então, agora, com essa fertilização, como que foi a gestação? Então, aí, primeiro assim, só reforçando, Deus cuidou o tempo todo. Eu só não enxergava que Deus estava cuidando. Sim, isso era um fato exatamente. na minha vida, né? Porque, como? Não deu certo. Os olhos não começaram tá a se cuidando, abrir então, no meio da dor de novo, de né? mim era meio assim, não tá cuidando, né? Não deu certo. Tá falando não pra mim, devo estar fazendo alguma coisa errada. Mas eu falava alguma coisa e eu não queria enxergar as coisas que tinham que ser transformadas. E quando foi transformando, foi acontecendo. Eu tenho noção disso. E aí veio o processo da fertilização, o pós-fertilização, que são 15 dias, né? Você tem 15 dias ali onde você volta na clínica para ver se deu tudo certo. Mas nesse processo você vai fazer o positivo ou o negativo, ver se deu certo ou errado. Eu tinha implantado 2 embriões e deu certo. Deu positivo o teste. Aí estava tudo feliz, eu estava grávida, aquela coisa toda. Fui atender no consultório, né? Atendendo normalmente. Enquanto eu atendia minha paciente, eu senti que eu estava sangrando.
E aí eu pensava, tinha o lado profissional, Mariana me conhece muito bem, sabe que eu sou extremamente certa com as minhas coisas. E aí estou consultando, dentro de mim tinha o lado mãe, falando o que está acontecendo de errado. E eu terminei a consulta, mesmo assim. Eu estava de jaleco, então eu consegui me esconder da paciente. Cheguei na recepção, virei para as meninas e falei assim, estou tendo um sangramento. Chama um táxi para eu ir embora. E, mais uma vez, dominadora como sou, né, não precisava chamar ninguém. Eu ia embora e me resolver. Aí as meninas, com muita sabedoria, chamaram minha mãe. E aí minha mãe já foi, eu estava ligando para a clínica, eu resolvendo sozinha, sem contar para ninguém, né, da família. Minha mãe chegou, o que você está fazendo aqui? Ela, você está sangrando, eu vim te buscar, eu sou sua mãe. E só depois que a gente se torna mãe a gente consegue entender. Nossa, imagina uma mãe lutada, ali tendo que dar um apoio para outro filho numa situação também delicada. Muita força de Deus na vida da sua mãe, né? E Deus precisava que eu passasse por aquilo para ela poder lembrar que ela tinha uma filha para ela cuidar. Que ela tinha acabado de perder um, sim, ok. Mas olha, você tem ainda uma filha, você tem vida, vou te dar um presente, vamos cuidar desse presente. E salvou ela. Eu acredito que tudo que eu passei teve um propósito na vida dela também, né? Eu tenho essa visão hoje. Uhum. E aí eu fui pro quarto, né, pro meu quarto, meu médico falou para mim, olha, aí vem a notícia, não se mexe muito, porque a gente não sabe se está perdendo os 2 embriões, ou se está perdendo um só. E aí vem a força que só o Espírito Santo pode nos dar, que é Deus mesmo, que vem a cólica, e eu lembro que eu me apoiava na cama. E eu estava acabada, emocionalmente falando, aquilo me deu um outro banho de água fria. Porque uma das minhas orações é que eu nunca perdesse um bebê. Eu sempre quis, assim, eu nunca quis passar por o aborto. Eu lembro que uma das vezes eu orei a Deus e falei assim, obrigado por não ter dado o gostinho da gestação e tirado de mim. Eu agradecia isso, sim, porque eu consigo ver a dor de uma mãe quando perde um filho. Uhum. E essa dor eu não queria. E Deus me ouvia. Hoje eu tenho uma noção muito clara. Filha, não dava certo porque não era o momento. E para você não passar por toda aquela dor, eu te poupei. Uhum. Eu consigo sentir isso. Porque não era esse tipo de tratamento que eu precisava passar. Então ele me livrou daquela dor. Uau. E aí quando eu fiquei fazendo tratamento, né, em casa, tomando muitas medicações para que o sangramento parasse. Eu lembro que eu vigiava o tempo todo, eu queria ir no banheiro o tempo todo, porque eu queria ver se estava sangrando ainda, né? Dominar. Fica uma ansiedade, é inevitável, Sim. né? Quem é mulher sabe disso. E aí aconteceu de eu fazer um exame e a minha progesterona dá baixo. Isso significa que que tá dando tudo errado. Se fosse para traduzir, seria a gestação assim, não está evoluindo. Deu, né? Tudo errado. E não é normal a progesterona, vamos dar um número, né, para vocês entenderem. Está em 10, ela vem para 5. Não, está grávida, ela tinha que estar em 15. E aí o meu médico me deu uma notícia numa quinta-feira. Liguei para ele, contei, né, o exame, e ele, olha, a gente vai ter que fazer outro teste de gravidez na segunda. E aí eu já comecei a chorar. Eu já comecei a sofrer, eu já comecei a perder, né, as esperanças. E as pessoas vinham tentar me consolar e eu falava, não é normal. Ou esse exame não tem que estar alto, eu não sou boba. E eu comecei a racionalizar tudo de novo. E aí, eu acho que eu fui sustentada pela fé das pessoas que tinham fé ao meu lado. Até isso Deus já tinha preparado, você já tinha cercado já de pessoas de fé, né? Pessoas de fé que falassem, calma. Eles falavam calma pra mim e eu ficava assim, calma. Calma, não é pra você, né? Porque, como se fosse assim... Difícil ouvir um calma, né? Doía ouvir a palavra calma, dói. Sim. Né? Não fica ansiosa. Como não? Me explica, Lógico. como não ficar ansiosa? Doía tudo isso porque o tratar de Deus dói. Sim. Né? E é muito importante dizer uma coisa, Deus não te quer sentindo dor. Deus não tem prazer na sua dor. Deus te quer sendo transformada. Deus te quer sendo modificada. Hoje eu consigo ter essa visão. Só que às vezes o processo pode ser doloroso. Exatamente. E aí eu passei assim, final de semana inteiro muito triste, com um fio de esperança. Mas assim, Deus não precisa, ele não precisava de 2 embriões, ele precisava de 1 embrião. Sim. E aí eu cheguei lá e fazia o exame do beta, HCG, e aí o primeiro que eu tinha feito tinha dado um resultado tipo de 75, esse deu de 3.500 de beta.
Aí eu, nossa, eu tô muito grávida. Quando eu abri o exame dentro do laboratório, eu tô muito grávida. Aí eu comecei, não posso andar muito. Calma. Deixa eu tirar o salto. Tirei a sandália no meio do... Mãe, pega o chinelo no carro pra mim, porque eu tenho que Você agarrou aquele último fio de esperança, eu tenho meu bebê, né? aqui pra cuidar. E aí começou o processo da gestação, que foi lindo, mas fui eu. Então eu queria ver a Rebeca todos os dias. Quase comprou ultrassom pra ela. Coitada da Cláudia. E aí eu comecei a querer fazer ultrassom e tá cuidando. Eu lembro que eu fiz ultrassom para ir pro congresso. Eu queria ir pro congresso, mas eu só ia pro congresso se eu tivesse vontade. Aí eu ia lá e fazia ultrassom. Aí eu voltava do congresso, 4 dias depois, eu tenho que ver se tá tudo certinho, porque eu andei de avião. E você também, durante a gestação, você tinha que fazer medicação? Todos os dias. Então, eu ainda tinha fiz isso. Assim. Só que aí já tinha um outro propósito. Eu já tinha me tratado, eu já tinha me curado desse nível. Eu já tinha uma noção, assim, eu furava o abdômen, né, a barriga. E todas as vezes eu furei dizendo, todos os dias da gestação. Foram 250 injeções. E todas elas eu falava, obrigada, Deus, porque eu estou sendo furada nesse momento, porque eu estou grávida. Isso ajuda meu bebê a ficar bem. Eu louvo seu nome por essa gestação. Eu sou muito grata por estar me furando nesse momento. E eu passei todos os dias fazendo essa oração. Eu lembro de presenciar isso. Como isso era emocionante de ver. Porque você já tinha realmente, assim, sido basicamente transformada. Você já estava glorificando a cada dia, de todos os dias da gestação, entendendo como que foi realmente o seu caminho, o seu propósito para poder estar recebendo a vida da Rebeca, né? Mas a história ainda não acabou. Não acabou. Aí nós passamos esse processo de agradecer, então foi um processo que Deus me tratou na gratidão, porque a gratidão alegra o coração de Deus. É verdade. Eu tenho muito essa noção, né? E aí, eu vivendo todo aquele sonho da gestação, Mariana acompanhou muito perto de mim. Um dia, eu liguei pro Grimaldo, na verdade, eu fui ver um filme, e eu fui uma gestante que não dormia, inocente que eu era, achava que eu ia ter tempo depois, né, da maternidade. Eu queria ver todos os filmes, eu queria ver todas as séries. E aí meu marido foi dormir num sábado à noite e eu comecei a ver uma série lá e comecei a coçar muito a mão. Começou fazendo aqui. Só que isso começou a ficar intenso e meu pé começou a coçar junto. E aí no outro dia de manhã, bem cedinho, num sábado, eu mandei mensagem para o meu médico, o Grimaldo. E aí falei para ele, Grimaldo, eu estou com colestase gestacional. Como se fosse uma coisa bem simples. E porque me veio na memória, durante a madrugada, nessa sessão de coceira, porque coçava muito à noite. Na verdade, tinha começado numa quinta e eu não dei atenção. Na sexta-noite se intensificou muito. E aí veio, sabe, Espírito Santo, colestase, veio na minha cabeça. Uhum. E aí eu mandei essa mensagem pro Grimaldo. O Grimaldo pegou a mensagem, falou, tá... Tipo, colestase, a doutora, né? A outra querendo dar o diagnóstico. Diagnosticando. Mas como eu fui uma gestante calma, muito tranquila de ir lá pesar e fazer aquele pré-natal. Muito diferente da tentante, né? Muito diferente. Eu era uma gestante modelo pro meu médico. Grimaldo vai ouvir isso aqui e vai falar, isso é verdade. Eu só chegava lá, pesava direitinho, pressão 10/6, tudo muito bom. Calma, sempre. Muito calma, sem muita, tá tudo bem? Então tá tudo bem. Eu ficava muito assim. A única coisa que eu queria fazer ultrassom, porque eu queria ver a Rebeca o tempo todo. Mas não era nem pra... Eu acho que era tanta paixão. Eu já era apaixonada pela ideia da maternidade. Sim. Né? Então, eu acho que era mais isso do que... saber se ela estava bem. E aí, ele mandou fazer o exame. O exame veio, assim, de imediato, com um quadro clássico de colestase. Aí, ele já me mandou fazer outros exames, isso num sábado de manhã. Numa segunda, ele queria me ver pessoalmente. E durante a consulta, com novos exames, que eu já tinha repetido novamente na segunda, ele tomou a decisão que seria muito importante que a Rebeca nascesse um pouquinho antes da hora, né, porque a gente cuidaria dela melhor aqui fora. E aí, em um acordo total, porque eu nunca discuti ordem médica, e tá ok, se é para ser, vai ser agora. Certo. E aí, eu lembro que a gente brincava, né, Maria? Vai nascer no seu dia. Porque... Tinha chance de nascer perto do aniversário da Mariana. E aí, eu peguei e te liguei, né, à noite, olha, Mariana, Grimaldo me ligou, e a Mariana veio participar comigo desse momento, que foi do parto da Rebeca. Tava ela e a mamãe lá dentro, me dando todo o suporte, porque o Júnior não gosta de sangue, vamos deixar isso claro, ele deu todo lugar pra Mariana, vai, querida, fique no meu lugar.
E aí, você presenciou o nascimento. Sim. Né? Foi muito bom. Ela acabou não nascendo. Eu lembro que eu estava um pouco baqueada. Acho que eu vou ter que entrevistar ela nesse momento. Que ela nesse nasceu... momento, assim, ela nasceu um pouquinho baqueada, então eu tinha que disfarçar um pouco aquele olhar preocupado, como médica também está vendo a situação, e a mãe ali maravilhada, né, de ter acabado de ganhar a grande bênção. Então eu tinha que mostrar aquela felicidade junto com ela e, ao mesmo tempo, olhar para a Rebeca e ver onde que estava, o que estava acontecendo com a Rebeca. E logo que levaram a Rebeca para o TIM, eu já fui correndo atrás e falei com ela que eu tinha que ir, porque eu tinha que voltar a trabalhar, que depois eu voltava. E nisso... Tava lá socorrendo a sobrinha. E aí, né, eu sempre falo, Mariana e Rebeca, elas têm um elo, as duas se entendem. E aí, lembra que ela dormia com você? Quando eu visitava, ela dormia. Uma hora a gente vai contar essa história. E aí, ele me deu uma outra... E depois de tanto tempo esperando a filha, ele tinha na sala de espera do hospital, tinha um relógio na parede. Ele falou, olha, você vai descer para o quarto, mais ou menos em tanto tempo, e você vai poder conhecer a sua filha, pegá-la no colo. E aí eu comecei aquela expectativa, mas com muita paz, uma paz que eu não sei explicar. Como que eu sozinha senti, só pelo dom do Espírito Santo de Deus. Então eu sei que foi Deus que me dava aquela tranquilidade. No meio dessa tranquilidade toda, vou esperar com muita calma, eu já esperei até hoje, eu posso esperar. Eu comecei a parar de ver a hora. Quando isso começou a acontecer, aí eu comecei a perceber que tinha algo que não estava muito legal. E aí eu avisei, né, olha, eu não estou muito bem. Eles foram olhar, minha pressão estava muito baixa. E eu comecei a ter assim, uma queda muito alta, muito baixa, né, de pressão muito rápida. Eles perceberam que eu estava tendo sangramento. E aí toda a equipe me deu todo o suporte, me ajudaram muito né, no hospital. Só que não parava. E aí eu comecei a passar uma segunda fase do milagre, que é a questão de agora ela nasceu, ela está lá e ela precisa da mãe. E eu comecei a ver que as horas passavam e eu não saía daquela sala e a minha pressão não se estabilizava. A minha pressão chegou a estar em 5/3. Eu praticamente choquei. E aí começaram a ter decisões se eu ia para a UTI, se eu ia retirar meu útero. E foi decidido, né, um acordo entre os médicos, que era mais seguro que eu fosse primeiro para a UTI. Então eu fui para a UTI. E aí todos os meus amigos já foram avisados nesse processo. Eu não sei bem como era, porque eu estava com a pressão muito baixa. Então eu sentia as coisas acontecendo em volta de mim. Eu via as pessoas falavam comigo e eu concordava, eu falava que eu estava entendendo. Mas muitas vezes eu ainda puxo pela memória e eu lembro do rosto. Você tem flashes, né, de acontecimentos. Flashes, né? de acontecimentos. Mas eu sei que, assim, teve uma oração, uma corrente de oração pela minha vida ali, que muita gente foi impactado através daquilo ali, foi convocada a orar, e eu comecei a sentir o cuidado de Deus naquele momento. Assim, tudo começou a dar certo, eu precisava de sangue, o sangue apareceu assim. Né, vamos colocar que no hospital vai demorar 15 minutos, o meu aparecia em 5. Sabe? Tudo dava muito certo. Começou a dar... Tudo que estava dando tudo errado. Muito sangramento, útero hipotônico, aquela coisa, hemorragia. Começou tudo a caminhar de forma diferente a partir daquele momento que todo mundo foi ativado a orar. E aí a gente pode falar do poder da oração. Exatamente. Né? Que Deus, ele a oração, ela move o céu. Ela move o mundo espiritual. Eu creio muito nisso. Move o sobrenatural. Ela move o sobrenatural de Deus. E aí... tudo começou a abrir o caminho, as portas foram se abrindo, e eu tive que passar mesmo assim por 2 transfusões de sangue, e que tá tudo bem, vai dar certo, o sangue chegava, as medicações a que não faziam efeito, começaram as mesmas medicações a fazerem efeito, e eu passei aquela noite em oração, pedindo a Deus que me desse o milagre completo, que era ser mãe, não era ter o filho. E ali foi outro tratamento de Deus, porque eu queria ter filho, eu queria ter um filho, eu queria engravidar, e eu vivi tudo aquilo, ele me deu. E aí é ali que a ficha caiu, porque quando a gente se torna mãe, quando seu bebê tá ali, que você quer ser mãe, no real sentido da palavra mãe. Eu quero criar a minha filha, eu quero
contar para ela desse Deus que fez milagre. Eu quero falar para ela que ela foi fruto de muita oração. Eu quero que ela ame Deus como eu amo. E Amém. eu quero que eu conte isso para ela, Senhor. Não quero que seja outra, não. Nem outros, né? Eu já pensava em Júnior casando com outra pessoa e outra mulher sendo mãe dela. Deus, eu passei por todo esse processo para chegar no fim, eu não poder ser mãe. Eu que quero ser mãe dela. E eu falava isso na oração, Senhor, tem que ser eu que tenho que ser mãe dela. Deus, você imagina o Júnior sendo pai sozinho, vai ser todos os presentes do mundo. Chorou? Toma. Meu Deus. E aí, eu falei, já pensou minha mãe como vó, sem ter eu pra controlar? Não vai dar certo. Não, Minha mãe é ótima, vó. Gente, tô brincando aqui porque, assim, ela é fantástica. Mas a Rebeca precisa da mãe, eu falava isso pra Senhor. Porque eu orei pra ser mãe. E agora eu preciso que o Senhor me ensine. E nisso, Rebeca tinha descido para o UTIM, né? Tem esse caso. Tava lá eu na UTI, eu ficava pedindo notícia dela da UTIM. Ela tá bem mesmo. Depois, lá na sua UTI, que você também ficou sabendo que a sua filha também estava na UTI. Foi. Quando eu cheguei na UTI, na UTI, começaram a falar que a Rebeca estava na UTI. Eu lembro que você foi me visitar. Eu não sei se você lembra da intensidade. Eu fraca lá, a Rebeca tá bem? Eu lembro, verdade, foi essa frase. Aí eu vi que eu me tornei mãe. Uhum. Porque eu parei de pensar em mim, eu descobri que tem algo além, né? Eu amo... O amor é tão grande que você não quer saber como você tá, você quer saber como ela tá. E aí foi um outro tratamento de Deus, que foi colocar ela como a filha que eu queria ter. E aí eu coloquei ela como a filha no sentido de... Eu achava que ia ter filho e voltar a trabalhar normalmente, nunca mais foi assim. Nunca mais foi assim. Deus me tratou de uma forma totalmente diferente, mas não porque ele me obrigou. Eu escolhi ser mãe da Rebeca. Eu diminuí o nível de atendimento porque eu escolhi. Eu diminuí o horário de atender. Alguns pacientes me cobram isso até hoje. Mas eu escolhi a maternidade. E tinha que ser comigo assim. Toda mãe tem que parar de trabalhar. Não, eu preciso viver esse processo porque eu orei por isso dessa forma. Você esperou tanto, né? Você quis tanto aquela resposta, né? E aquela noite eu orei por isso. Eu orei para ser mãe. Sim. Senhor, eu quero ser mãe dela de uma forma que ela vai te amar, que eu quero ensinar ela a fazer as coisas do meu jeito. Eu não quero que seja outra pessoa. Então, se eu orei assim, eu não podia quebrar a minha oração. É verdade, não ia ter nexo. Você, não de repente, nexo. deixasse a sua filha ser criada por outra pessoa enquanto você trabalhava o tempo todo. Porque na oração né? eu falava isso. Então, eu me sentiria traindo a minha oração, traindo o meu compromisso com Deus se eu não tivesse reorganizado a minha vida para ser mãe dela, para estar com ela sempre que ela precisa, para dar todo o suporte. E isso não me torna nem menos nutricionista, nem menos mãe. Sim. Eu tenho total noção disso. Sim. Isso me completa como a mulher que eu sempre sonhei em ser e que eu não sabia que eu sonhava. Porque no início de todo esse processo, quem está acompanhando, eu sonhava em ter um filho. E quando eu vivi todo esse processo do nascimento, que foi um outro tratar de Deus, eu descobri que é além de ter o filho. Deus Sim. queria que eu me tornasse essa mãe para ela. Eu vou Sim. te dar o seu milagre, mas eu quero você cuidando plenamente do jeito que você está pedindo. E você sempre foi uma pessoa que, para mim, como uma inspiração de uma pessoa realmente com a fé firmada na rocha, uma pessoa com princípios bíblicos, uma pessoa que realmente você via a luz de Deus nela. Então, você ter passado por todo esse processo e o tempo de saber esperar o tempo de Deus e os conflitos, né, as angústias, as aflições, as ansiedades em si, lógico que a luta, né, de você conseguir se firmar ali na rocha, né? No final, o que você vê, assim, que você fala, não, olha, isso acontece dessa forma porque a gente tem que passar sempre assim, ou não, o que você fala em relação a você ser uma pessoa que, teoricamente, tem intimidade com Deus e você teve que passar por todo esse processo para ser transformada no novo, né? Porque você mesmo virou para mim uma vez e falou, porque também tem um testemunho que você também acompanhou, você falou assim, Mariana, fica tranquila, porque quando Deus quer dar um milagre, Ele dá um milagre por completo. Então, para você isso realmente, essa história do começo ao fim,
todos os percalços, todos os momentos de angústia e aflição, você ainda mantinha aquela chama dentro de você, né? De que a sua fé estava firmada na rocha, no sentido de que se Deus está me dando o milagre, se Deus te revelou que te entregaria a Rebeca, né, te entregaria um filho, você sabia no fim que realmente ele daria por completo. Essa frase eu usei muito com você, né? Usou. Deus não faz milagre completo. Eu falava com ela, Deus não faz milagre completo. Pode ficar tranquilo, já deu tudo certo. E eu mesmo, em todos os processos de dor, eu tinha noção que era tratamento de Deus. Que eu precisava modificar a minha visão, mas eu nunca duvidei da minha fé. Eu gosto muito de uma música que fala assim, se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Eu não adoro Deus pelo que ele faz, eu adoro Deus pelo que ele é. Exatamente. E essa música, né, eu não vou cantar para não assustar as pessoas, mas ela fala isso. E é a minha, Mariana acompanhou, eu tenho essa visão. De tudo que eu passei, em momento nenhum eu questionei Deus, o Espírito Santo, o milagre de Cristo sobre a minha vida, de jeito nenhum. Eu só não entendia o que eu estava passando, por que eu tinha que passar. Eram coisas que, vamos pensar assim, uma pessoa que não tem a visão, escamas, sabe, que eu precisava tirar. E se a gente pensar nos pensarmos, eu gosto muito de pensar que somos joias preciosas. E Deus estava lapidando a minha fé, lapidando o meu coração, o meu jeito de agir, a minha visão com as pessoas, com a família, o meu relacionamento, o meu casamento, para que essa criança viesse para unir, para abençoar, que foi o que aconteceu no final. Exatamente. Mas em momento nenhum eu tive dúvida da fé e do Deus que eu sirvo. E eu creio que o milagre veio completinho do jeitinho que eu continuo acreditando. E a Rebeca é uma criança maravilhosa, uma criança que realmente veio para unir cada vez mais a família como um todo, né? Veio para também continuar te amadurecendo espiritualmente, como serva, como mãe, como esposa, como profissional, saber te pontuar algumas coisas também, porque a gente continua na vida, então a gente continua, né, vivendo processos a cada dia, só muda o ciclo. Deus me deu um desafio. Criar a Rebeca é um desafio. Como criar qualquer filho seja um desafio. Sim. E aí ele manda cada filho para desafiar cada pessoa, né? Ele vai Mas são desafios maravilhosos. São desafios lindos, desafios que a gente não troca. Mas Deus dá desafio em que sentido? Como eu vou te tornar melhor. Exatamente. É nesse sentido. Olha, sua filha é assim, como você vai amar ela? Como você vai instruí-la? E é um desafio para o seu melhor, né? Para o seu crescimento interior, para a sua melhora. Deus não dá nada que seja ruim. Essa é a visão. O não de Deus também é muito bom. Ele só dói porque nós somos humanos. Do jeito que eu falo não para minha filhinha de 4 anos, e dói na hora. E ela vai entender lá na frente que o meu não era para protegê-la. Mas o não dói, é normal. Mas esse Deus que a gente serve, ele é tão lindo, ele é tão maravilhoso, que ele, em momento algum, me desamparou. Em momento algum, ele deixou que eu duvidasse do amor dele por mim. Amém. Eu apenas precisava entender que não era apenas ter um filho. Era me comprometer integralmente em cuidar, em amar, em respeitá-la. Que era uma dificuldade por eu ser muito acelerada. Hoje eu consigo ver, eu sou muito acelerada, sou muito, né, muito prática. Você convive comigo, você fala, vamos fazer assim. E aí, com o filho não é simples, vai fazer assim, não. E a personalidade? E a rotina? Isso, o que vai causar isso na essência dessa criança? Sim. Eu precisava estar preparada para saber frear isso em mim. É verdade. E Deus completou a obra para entregar o meu milagre. Amiga, muito obrigada por ter estado aqui comigo, começando esse propósito de Deus na minha vida, que é o Multiplicando a Fé. Eu estou, assim, maravilhada de estar podendo, através do seu testemunho, estar tocando o coração de cada pessoa, fazendo com que realmente vidas possam ser transformadas, porque o ato de a gente testemunhar, né, a gente está ampliando o poder de Deus na vida das pessoas, no ato da gente multiplicar a fé. E hoje a gente acaba o programa com essa grande história de persistência em saber esperar o tempo de Deus
porque Deus, Ele é bondoso, Ele é Pai, Ele é misericordioso, e Ele com certeza quer o nosso melhor, independente da gente ter que passar por momentos de aflição, por processos que possam ser dolorosos, mas o amor de Deus, Ele supera tudo, e a gente vai conseguir enxergar depois a graça de Deus em nossas vidas. Muito obrigada.